Bom, essa semana a gente entrou numa outra polêmica, só que já é de respeito à Igreja Católica, a Santa Sé, porque foi noticiado que o Vaticano novamente vai abrir os seus arquivos aos pesquisadores a respeito para que eles possam analisar, né, e verificar todo o contexto, tudo aquilo que foi o pontificado de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, foi noticiado que o prefeito do Arquivo Secreto do Vaticano, no caso Dom Sérgio Pagano, ele anunciou no jornal do Observatório Romano que os documentos estariam à disposição a partir de abril de 2020 aos historiadores. Então, os pesquisadores, os historiadores, se quiserem avaliar o pontificado do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial, da toda a postura da Santa Sé durante esse período de 39 a 45, que é o período da Segunda Guerra Mundial, ele vai ter acesso a toda a documentação. Se é um evento, no caso, extraordinário, porque ordinariamente é costume da Santa Sé liberar toda a documentação referente a um pontífice durante um período de 75 anos, ou seja, você tem 3 gerações, e assim, dentro dessas 3 gerações, desse período de 75 anos, o que vai acontecer é a descoberta de novas documentação, de mais fontes, para que se possa fazer uma pesquisa mais fidedigna. Então, a postura da Santa Sé, no caso, ela ordinariamente, ela vai seguir esse padrão. Se a cada 75 anos você vai, depois da morte de um pontífice, você libera toda a documentação referente àquele pontificado, aquele pontífice. Mas no caso do Papa Pio XII, que morreu em 1958, então você ainda teria um intervalo ainda razoável de tempo para poder os arquivos, a Santa Sé liberar toda a sua documentação. Então, o que acontece dentro do meu ponto de vista é que essa abertura desses arquivos ela vai satisfazer ao ego dessas comunidades judaicas, porque já em 1960, quando começou-se a veicular essa ideia de que o Papa Pio XII teria sido um aliado de Hitler, ou teria sido omisso, ou não teria dito nada, teria se silenciado quanto os crimes e a barbárie nazista, o Papa Paulo VI já havia solicitado com que os jesuítas pesquisassem a respeito do pontificado do Papa Pio XII e publicassem todo o resultado da sua pesquisa. E isso foi publicado, né, em vários volumes, com o título Les Saints-Jeux en la guerre en Europe, ou seja, a Santa Sé e a Guerra na Europa, falando justamente do pontificado do Papa Pio XII. Lembrando que o próprio Papa Paulo VI, que era o Montini, Giovanni Battista Montini, ele foi secretário de Estado, ele chegou a pertencer à Cúria de Pio XII. Na verdade, ele acabou saindo por uma questão de divergência por conta da política que ele lidava com os comunistas. Ele tinha muito amigos comunistas e o Pio XII ele proibiu que os católicos tivessem qualquer relação aos comunistas e foi acusado o Papa Paulo VI de ter fornecido informações sigilosas da Igreja aos comunistas e por conta disso o Papa Pio XII retirou da Cúria e nomeou, se não me engano, para a Arquidiocese de Milão, eu não tenho certeza. Mas enfim, isso não é o caso agora. O que interessa é que o próprio, já em 60, quando começou a noticiar-se que Pio XII teria envolvimento com os nazistas, seria cúmplice dos nazistas, o Papa Paulo VI já... Em 60 não, perdão, mais à frente, né? 60 o pontificado era de João XXIII. Mas lá para 63, 64, já nos finais do Concílio Vaticano II, já o Paulo VI já havia pedido para os jesuítas publicarem alguma coisa, algum estudo, uma análise referente ao pontificado de Pio XII. Isso foi publicado e está aí disponível para quem quiser ver. Isso aí você pode comprar em qualquer biblioteca na Europa que você tenha, e a pessoa tem acesso. E os pesquisadores também. Então, isso reforça o meu ponto de vista de que essa abertura ela vai satisfazer mais o mesmo aos egos
dessas comunidades judaicas, desses rabinos, que omitem várias acusações sem fundamentos, como o rabino Marvi Hayer, que ele é aqui do Rio de Janeiro. Ele é presidente da loja Albert Einstein da B'nai B'rith, ou seja, B'nai B'rith do Rio de Janeiro, que é uma instituição filomaçônica, assim como a Lions Club, assim como a Rotary Club. A B'nai B'rith é uma instituição judaico-maçônica, filo-judaica maçônica, e o seu rabino, né, que é o presidente dessa loja, ele ataca o Papa Pio XII, escrevendo num artigo, acusando o Pio XII de ser omisso em relação às ações do nazismo contra os judeus. Já o outro rabino, chamado David Rosen, esse rabino ele foi nomeado como o perito, chefe, né, nas relações entre o judaísmo e o catolicismo. Ele vai mais além. Ele diz que a postura do Papa Pio XII foi uma postura vergonhosa, com uma atitude vergonhosa, e ele faz isso justificando essas suas acusações, né, graves, por conta da suposta resistência de Pio XII à ideia de Israel, da emancipação dos judeus e a criação do Estado de Israel. Então, acontece que essas acusações elas estão fundamentadas no livro O Papa de Hitler, de John Cornwell. E Cornwell já se sabe desde 2004 e 2005 que ele retirou parcialmente ou ensaiou retirar as suas acusações após a publicação do livro de um rabino rabino e historiador judeu, David Delling, que publicou um livro chamado A Lenda do Papa de Hitler, e que refutou todas as acusações de John Cornwell. Então, ele se desculpa, né, dentro uma entrevista que foi publicada num informativo, num tabloide inglês chamado The Economist. Ele diz que ele não tinha essa documentação para poder acusar, que o outro historiador, que o rabino tinha, né, o David Delling, tinha para poder escrever aquilo. Então ele acusou o Papa, mas que ele diz que, se justificando, dizendo ausência de documentação, se justifica falando de que entende que o Papa teve uma esfera de atuação mínima por causa da opressão do nazismo da Alemanha e do fascismo de Mussolini. Então que ele não tinha um raio de esfera de atuação maior. Então por isso justificaria a sua omissão. Então você vê uma dualidade no discurso de John Cornwell, onde ele se diz retirar as suas acusações, mas acusando de omissão, né? Então isso é um discurso de duplo sentido, de uma dualidade desse discurso, em que ele acusa, ele retira, mas continua acusando, né? E eu entendi que toda essa polêmica envolvendo essas aberturas dos arquivos do Vaticano sobre o pontificado de Pio XII seria uma oportunidade, né? Seria um momento oportuno para a gente discutir sobre o que se transformou a historiografia pós-moderna, e também o modo como uma determinada corrente historiográfica, geralmente militante de esquerda, elas vão revolucionária, né, marxista e revolucionária, elas vão tratar das fontes históricas, né? Então, eu quero citar com vocês aqui, quero fazer uma citação de um livro de um historiador marxista chamado Keith Jenks. Ele é um historiador marxista e, na visão dele, passado e história são duas coisas distintas. Então, ele pensa o seguinte, que o passado já passou e não há como você recriá-lo na íntegra, in totum. Você não consegue recriar o passado tal como ele foi, tal como ele aconteceu. O historiador ele não consegue fazer essa reprodução literal do que foi realmente o passado. Todos os eventos, todo aquele processo que desencadeou determinado evento. O historiador ele não consegue. O máximo que ele consegue é ele fazer uma narrativa de um fragmento de um evento passado, mas ele não consegue em todo. No todo ele não consegue descrever com fidelidade. E então ele entende que o passado e a história são duas coisas distintas. Ou seja, o passado, citando literalmente como ele diz, né, abre aspas, o passado já passou. E a história é aquilo que os historiadores escrevem quando põem a mão na massa.
Fecha aspas. Isso está na página 25 do seu livro História Repensada, de Kate Jenkins. Então, ele faz essa distinção. Passado é uma coisa, história é outra. O passado já aconteceu, o cara não consegue reproduzir. Ele vai no máximo reproduzir alguns fragmentos do passado, não obstante, ele não consegue reproduzir na íntegra aquilo que aconteceu, aquele evento histórico ocorrido. E a história vai ser o quê? O discurso dos historiadores, aquilo que os historiadores vão escrever quando eles colocam a mão na massa. E esses discursos, essas narrativas, então, elas vão estar associadas ao quê? Ao poder. Por quê? Se a história se transforma em narrativas, essas narrativas serão ensinadas enquanto determinado grupo permanece no poder. Ou seja, se um grupo de esquerda permanecer no poder, a historiografia que vai ser contada é a de esquerda. Se um grupo que faz oposição à esquerda permanece no poder, então eles vão escrever e vão disseminar, divulgar toda uma versão, uma história, um discurso histórico que vai contra tudo aquilo que a esquerda defende. Então a história ela passa a estar desassociada do passado e vai ter vínculos grandes com o poder. Então, para um marxista, para um pessoal de esquerda, dessa corrente historiográfica, história e poder caminham de mão dadas. Mas história e passado, nem tanto. Já que, uma vez que a história é um discurso que o historiador vai escrever. É aquilo que o historiador vai narrar, que pode ser um discurso verídico, ou seja, as narrativas podem ser fidedignas, o cara pode ter o compromisso, o historiador pode ter o compromisso, pode ser um historiador sério e pode ter o compromisso com aquilo mais de verídico, um compromisso ético, escrever sem ser parcial. Ou então essas narrativas poderão ser utilizadas para fins propagandísticos, através da distorção de informações, de falseamento de fontes, de difamação e para divulgação da difamação e da mentira. Então, a parte mais interessante desse vídeo, que vai ser não tão grande dessa vez, mas a parte interessante desse vídeo é que a gente vai mostrar como a corrente, essa determinada corrente historiográfica, geralmente que se opõe às instituições ditas burguesas, como a igreja, o Estado, o regime militar, os militares e tantas outras instituições que eles considerem burguesas, como essa corrente historiográfica vai lidar com isso, como eles vão tratar as fontes e descrever os seus discursos, as suas narrativas. Então, se o discurso pode ser verdadeiro, mas também pode ser um discurso inverídico, baseado em falseamento de informação, em dissimulação, em difamação e na mentira, a gente tem que entender o seguinte, que para se construir um discurso, uma narrativa mentirosa, o cara precisa cometer uma série de inverdades, ele tem que fazer uma série de mentiras. Então, como é que se constrói um discurso falseado, um discurso apócrifo? Esses discursos começam a partir das mentiras que se dão. A mentira sobre o ambiente, seja o contexto do determinado evento, então se mente sobre o ambiente, se mente sobre o adversário que você quer caluniar, seja aquela pessoa, aquela instituição, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele determinado grupo que você quer caluniar, que você quer difamar. Então, essa corrente historiográfica ela vai partir para o ataque em cima disso. Então, se mente-se sobre o adversário e também mente-se sobre si mesmo, ou seja, tudo aquilo que eu fiz que é errado, todo tipo de crime que eu fiz, eu jogo nas costas do meu adversário, aquele que eu quero combater. Então eu vou dar um exemplo justamente através do livro de John Cornwell. Você tem vários exemplos e nesses exemplos você vê como ele teve que se retratar, fazer uma retratação. Por quê? Porque o rabino David Gdelin, na sua A Lenda do Papa de Hitler, ele demonstra uma infinidade dessas deturpações e que gerou constrangimento. Então não teve outra maneira, pelo menos, do John Cornwell fazer uma retratação pública, mesmo que essa retratação seja uma retratação que ainda continua acusando, com um discurso, uma retórica bem acusatória, subliminarmente você consegue perceber que ele
Ele faz uma retratação, mas ele diz que o Pio XII foi omisso, ou seja, ele foi omisso, mas é por causa do fascismo, porque ele não tinha uma esfera de atuação muito grande, então o nazifascismo oprimia, não deixava ele atuar, então por isso ele foi omisso. Na verdade, isso aí é um discurso fake news, não existe isso. Na verdade, ele não foi omisso por coisa nenhuma. Então, as maneiras de se omitir e de se mentir, como eu disse, são três que são as mais utilizadas. Existem várias maneiras de se mentir dentro de uma narrativa histórica, mas as principais, as mais usadas são essas. Então, se mente-se sobre o ambiente. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de como se mente a respeito do ambiente. Nós temos aqui, eu sei que eu não tenho tenho um livro em PDF, então fica difícil de mostrar, né? Mas aqui o leitor pode ver que é impresso, que é a capa do livro de John Cornwell, Papa de Hitler. É um Papa de Hitler, a história secreta do Papa Pio XII, não sei o que. Tá, legal. Aí você tem uma imagem, né, do cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, que, segundo a orelha do livro, né, do John Cornwell, essa foto aqui seria do cardeal Pacelli saindo do Palácio Presidencial em Berlim. Até aí tudo bem, mas eles colocam que o cardeal Pacelli saiu do Palácio Presidencial em Berlim no ano de 1939. Em março de 39, diga-se de passagem, né? Então, voltando aqui, preste atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é importante. Na capa do livro de Papa de Hitler, do John Cornwell, eles colocam uma foto do cardeal Pacelli, e dizem que aqui, nesta foto, Pacelli está saindo do Palácio Presidencial em Berlim, na Alemanha, e que essa foto teria sido tirada em março de 1939, é a informação na orelha do livro. Acontece o seguinte, essa foto aqui, a capa do livro de John Cornwell, eles pegaram essa reprodução dessa foto do cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. Vocês podem observar que é a mesmíssima foto, né? Está bem clara, mas eu espero que vocês consigam enxergar, né? Aqui à minha direita, aqui, a foto do livro do Papa de Hitler, e à minha esquerda a foto original. Essa foto original do cardeal Eugênio Pacelli saindo realmente do Palácio Presidencial em Berlim. Aí vamos aos pormenores. Essa foto não foi tirada em 1939. Essa foto foi tirada em 1927. E essa foto foi tirada quando o cardeal Eugênio Pacelli ele se dirigia ao Palácio Presidencial em Berlim por conta das comemorações do aniversário de 80 anos do presidente Paul von Hildenberg, que era o presidente da República de Weimar, aquele período de transição entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. A Alemanha foi chamada de República de Weimar. Ela saiu do período do Reich de Bismarck, teve a questão do Tratado de Versalhes, das imposições que foram colocadas à Alemanha, foram impostas à Alemanha, e se transformou, mudou-se o nome para a República de Weimar. E o presidente era o Paul von Hildenberg, que em 1927 comemorou 80 anos. E nesta foto você tem o cardeal Pacelli se dirigindo para lá. E vocês reparem que aqui você tem um soldado batendo continência, justamente porque ele é secretário de Estado. Então, ele era uma autoridade política, então o soldado batia continência. Mas, no modo como é reproduzido no livro do Cornwell, né, ele coloca que foi em 39, em março de 1939, Pacelli, futuro Papa Pio XII, saindo do palácio, ou chegando no Palácio Presidencial em Berlim, com um soldado batendo continência. Isso é uma mensagem subliminar. Ele não diz nada, mas ele coloca uma mensagem subliminar, onde se induz o indivíduo que não sabe o contexto, não sabe o ambiente, não conhece, e a pessoa passa a acreditar que o Papa, que o cardeal Pacelli, futuro Papa Pio XII, teria se encontrado com os nazistas. Porque em 1939 já é o período que o partido nazista assumiu o poder na Alemanha. Então, é uma mensagem bem subliminar, né? Mas o que acontece é o seguinte: o mesmo John Cornwell publica uma carta, uma suposta carta do cardeal Pacelli a Hitler.
e essa carta é repleta de problemas, né? Essa data, eu não imprimi a carta, desculpem, mas depois eu disponibilizo no próximo vídeo. E nessa carta ela teria sido datada do dia 6 de março de 1939, né? Então, 6 de março de 39, em Roma. Então, Pacelli já era papa em Roma em 39. Mas como então deduz-se que seria dedutível que então Pacelli teria visitado o Núncio como cardeal em Berlim entre os períodos do dia 1º ao dia 5 de março, uma vez que no dia 6 ele já era papa, estava em Roma, segundo essa lógica do John Cornwell, né? Mas você percebe que são contradições em cima de contradições, porque o cardeal Pacelli ele saiu de Berlim já há muito tempo, desde 1929, e permaneceu no Vaticano, voltou para Roma e nunca mais voltou para a Alemanha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o cardeal Pacelli foi eleito papa no dia 2 de março de 1939. Então ele não poderia estar em março como cardeal Pacelli visitando Hitler ou os nazistas na Alemanha, porque ele já estava em Roma como papa. E o terceiro ponto é que o cardeal Pacelli ele era o cardeal carmelengo, ou seja, aquele que toma conta, que administra a igreja quando há a morte de um pontífice. Ou seja, Pio XI morreu, é o carmelengo que vai administrar a igreja enquanto a igreja está vacante, ou seja, quando a igreja não tem um papa. Então, enquanto a sé está vacante, é o cardeal carmelengo que vai organizar o conclave, que vai convocar os cardeais do mundo inteiro, os bispos e os cardeais do mundo inteiro, que vai organizar o conclave até ser eleito um novo papa, que vai organizar a missa de posse do novo papa, porque até o papa ser eleito, até ele realmente assumir o pontificado, você tem um intervalo aí de 10, 12 dias, 15 dias. Então, nesse período, quem administra a igreja é o cardeal carmelengo, que era o cardeal Pacelli. Então, ele não poderia estar na Alemanha em março de 39, nunca. Mas o segundo, John Cornwell, né, o segundo livro de Cornwell, ele estaria na Alemanha em 39. Ou seja, você tem aqui um exemplo claro de falseamento, né, do ambiente. Ou seja, ele estava realmente no palácio presidencial em Berlim, na Alemanha. Então, se alguém perguntar, Pacelli esteve no palácio presidencial em Berlim? Esteve. Agora, que ano? Foi 39? Não, foi em 7. Em 39 ele já era papa, já era papa Pio XII. Ele foi eleito no dia 2 de março. Então, ele não poderia estar na Alemanha como cardeal Pacelli visitando os nazistas. Isso é impossível. E voltando à carta, suposta carta do cardeal Pacelli, do Papa Pio XII a Hitler, Adolf Hitler, onde ele supostamente teria feito uma série de elogios, tem que se entender o seguinte: toda correspondência, seja de um papa ou de um bispo ou de um cardeal, ele tem algumas características. Dentro dessas características você tem, primeira coisa, o brasão do bispo, do cardeal, do pontífice, né? A carta não apresenta nenhuma. Você tem a marca d'água aquela marca d'água que saiu do Vaticano, não existe. Então você tem um pedaço de papel com um texto escrito, digitado, sabe-se lá por quem, e que se imputa a Pio XII, mas você não tem nenhuma evidência naquela informação de que aquilo ali realmente é um texto oficial do cardeal Pacelli, porque você não tem as referências. O cardeal ele tem um brasão, e geralmente quando ele escreve uma correspondência ele vai com uma carta que já tem, já é padrão, tem o brasão do seu cardeal, já tem a marca d'água do Vaticano, que é um documento oficial do Vaticano que vai sair. Então, nada disso tem. Então, é do chefe de Estado que está sendo, já que o que é Papa, ele é um chefe de Estado que está enviando uma correspondência oficial para um outro chefe de Estado, que queira ou não, Adolf Hitler era o Führer, era o líder da Alemanha nazista. Então, como é que se escreve uma correspondência oficial de um chefe de Estado para um outro e sem nada que se comprove que aquilo ali realmente saiu? Não tem um brasão, não tem uma marca d'água, não existe nada. Então, é mais uma prova de como se falsifica, como se explora a ignorância popular, falseando informações. Eu vou dar um terceiro exemplo de como se falseia as falsificações a respeito do ambiente. Então, aqueles que acusam a Igreja Católica de
de nazista, né, de ter apoiado o partido nazista, elas vêm com fotos de religiosos, como essa daqui, fazendo a saudação nazista. Daqui são os nazistas do lado de fora de uma igreja, com um religioso saudando. Essa segunda fotografia aqui, você já tem o próprio religioso fazendo a saudação nazista juntamente com as tropas, né? E aí eles falam, voilá, essa aqui são as evidências de que a Igreja Católica apoiou o nazismo. Acontece que ninguém se pergunta quem é esse clérigo que está aqui fazendo a saudação nazista, né? Então, de fato, eles saíram de uma igreja, de fato, tem um religioso fazendo uma saudação nazista. Mas só acontece que esse religioso nem católico é. Ele é um protestante, ele é um luterano, chamado Ludwig von Miller, que ele é adepto do chamado cristianismo positivo, ou seja, é uma revisão do cristianismo dentro da Alemanha nazista, onde uma união de 70% ou 80% das igrejas protestantes que apoiaram o regime de Adolf Hitler e que se juntaram e reescreveram o cristianismo, reinterpretaram o cristianismo dentro de uma perspectiva nazista. Então, o Ludwig von Miller foi eleito bispo por Adolf Hitler, o bispo da chamada Deutschen Christen, a nova igreja cristã do Reich, a igreja oficial do Terceiro Reich, que era a união das igrejas seitas protestantes, de 70% das igrejas protestantes que apoiaram o regime nazista, que também era chamada de cristianismo positivo, porque era um cristianismo, entre aspas, fundamentado na raça. Cristo seria um nazista que se opunha aos judeus. Era essa a perspectiva. E como o povo católico, por exemplo, e o povo geral, eles ignoram completamente, a gente não sabe a diferença, por exemplo, entre o protestantismo que veio dos Estados Unidos com o protestantismo europeu, que é, por exemplo, o alemão, o inglês, o suíço, o francês, cujas as raízes são luteranas, calvinistas, e que absorveram ainda, que ainda retém algumas coisas do catolicismo, né, que partiram de algumas situações do catolicismo, inclusive as igrejas que eles têm foram do catolicismo, com a reforma, muitas delas foram confiscadas, e você tem imagens, você tem altar, e as pessoas não sabem que os luteranos, por exemplo, celebram a sua missa, né, que é a missa luterana, que hoje, dentro da Igreja Católica, é praticamente plagiada com a missa de Paulo VI. Ou seja, praticamente dos mesmos moldes. Então, acontece que como o povo aqui no Brasil, por exemplo, né, eles ignoram que, como o pentecostalismo, né, do protestantismo brasileiro, que veio da raiz americana, né, muito vieram oriunda dos Estados Unidos, eles pensam que essas igrejas aqui são igrejas católicas, porque você vê púlpito, você vê coisas com água benta, você vê imagem, você vê clérigo protestante usando patina, usando cruz, mas eles não entendem, até clérigma, mas eles não conseguem entender que a diferença dentro do protestantismo europeu e o protestantismo estadunidense, do pentecostalismo, que é uma corrente muito posterior a Lutero, a Calvino, a Zwingli, a Henrique VIII, que pegaram o protestantismo tradicional, que ainda absorveram, retinham algumas partes, algumas doutrinas católicas, alguma coisa de partilhada com o catolicismo, e também confiscaram muitas igrejas, né? Então, dentro dessas igrejas, você tem muitas igrejas que eram católicas, mas que hoje servem ao protestantismo, e você vai ter imagem, inclusive imagem de Lutero, imagem de Calvino, imagem de Zwingli, e dentro dessas igrejas eles colocaram imagem, na Alemanha eles colocaram imagens de Cristo discutindo com os fariseus, né? Ou seja, com Cristo com capacete de guerra, com a cruz gamada, discutindo com os chefes das sinagogas, né? Ou seja, para induzir as pessoas a acreditarem que Cristo era um antissemita que combateu o judaísmo. Então, essas são algumas das situações em que se falseiam sobre o ambiente, que se mente sobre o ambiente. Então, vocês têm, dentro desses exemplos que eu dei, que são poucos, porque existem vários, uma infinidade desses exemplos onde se falseiam sobre o ambiente. Poderia citar também a questão da concordata com a igreja, que o cardeal Pacelli, por exemplo, ele assinou com o governo nazista,
para poder acabar com a perseguição às igrejas, né, feitas na Alemanha, e que é hoje explorada por todo esse povo revolucionário, né, esses militantes, até por esses rabinos, para dizer que a igreja trabalhou em conjunto com os nazistas, né. Na verdade, o Pacelli nem queria assinar essa concordata, ele se viu forçado a assinar, uma vez que Hitler ele perseguia as igrejas e que propôs uma concordata desde que a igreja ela acabasse com o Partido Católico de Centro na Alemanha. Porque na Alemanha existiram o Partido Nazista, o Partido Comunista e o Partido de Centro Católico, do catolicismo centro católico. E o catolicismo se opunha, o Partido Católico se opunha tanto aos nazistas quanto aos comunistas. E sofreu perseguições de ambos os lados, porque ambos eram inimigos da igreja. E toda vez que havia um protesto da Santa Sé, de Pacelli, cardeal, que era o núncio na Alemanha, em Munique, por exemplo, Hitler propôs, os nazistas se propugnavam a assinar uma concordata, com a condição de que a Igreja Católica acabasse com esse partido católico de centro, porque fazia oposição sistemática ao nazismo. Então, por conta disso, o cardeal Pacelli ele resolveu assinar essa concordata, mas também por uma outra situação, porque ele queria ter uma base jurídica para protestar, porque ele sabia muito bem que os nazistas nunca cumpriam os acordos que eles assinavam. Todas as concordatas que eles assinavam eram descumpridas, eles negligenciavam, né? Tanto que teve um caso que Hitler riu no aniversário do seu ministro de Relações Exteriores, que era o von Ribbentrop, que fez 50 anos, e na festa eles colocaram um estojo com com joias para cada contrato que eles assinaram, cada acordo que eles assinaram. Só que o estojo veio vazio porque eles não cumpriram nenhum desses acordos. E aí Hitler na narrativa, Hitler se descabelava de rir. Então, essa concordata entre a igreja e o partido nazista, foi assinada pelo cardeal Pacelli, também usada, né, uma falsificação, uma mentira a respeito do ambiente. Eles falsificam o contexto todo para poder acusar a igreja de ter assinado uma concordata com os nazistas e aí trabalhar conjuntamente com eles, que também é falso. Então, sendo que eles mesmos, os próprios comunistas, assinaram uma concordata com os nazistas e eles não falam nada, né? Então, vocês veem. Então, mente-se sobre o ambiente, né? Mudando o contexto. Também mente-se sobre o próprio adversário. Então, eles falam, nesse segundo exemplo, eu falo, dar exemplos sobre como eles mentem a respeito do adversário que eles querem combater. No caso, o Papa Pio XII, perdão. Eles acusam esses rabinos que eu citei no começo do vídeo, né? Eles acusam o Papa Pio XII de omissão, de silêncio. O presidente da loja maçônica, da Deny Bright, o Marvin Heyer, ele diz que o Papa Pio XII foi omisso, mas acontece que dentro das atas dos tribunais de Nuremberg existem testemunhos, por exemplo, do secretário de Estado da Alemanha com a Santa Sé e de outros, dizendo que quando a história da Segunda Guerra fosse contada, o primeiro que deveria receber os méritos seria o Papa Pio XII. Então, você tem essa documentação registrada no volume 14 das atas dos tribunais de Nuremberg, que foram de novembro de 1945, se não me engano, e pegou grande parte dos meses de 1946, dos anos de 1946. Então, tem essa declaração. Você tem uma outra referência que pode ser utilizada, são os próprios tabloides, os próprios comentários dos judeus. Você tem, em 1955, a Orquestra Sinfônica de Israel vindo a Roma os próprios judeus, eles se propõem, o maestro, ele se propõe a tocar primeiramente ao Papa, ou seja, quando chegasse na Itália, o primeiro lugar que eles iriam tocar era no Vaticano, em homenagem ao Papa Pio XII.
por causa do modo como ele tratou, como ele protegeu e salvou os judeus. Orquestra Sinfônica de Israel, 1955, homenagem ao Papa Pio XII, dentro do Vaticano, tocando para ele, em homenagem a ele, porque, segundo o maestro, ele salvou milhares de judeus. Mas segundo o nosso rabino aqui no Rio de Janeiro, o Papa Pio XII foi omisso. Né? E um terceiro exemplo, tem uma placa dentro da sinagoga de Roma, em que os judeus, as comunidades judaicas italianas, homenageiam o Papa Pio XII, falando de como através dele, por conta de como ele salvou milhares de judeus e como os padres, os sacerdotes, as freiras, também salvaram os judeus por ordem dele, e que muitos desses padres e muitos desses religiosos eles acabaram sendo mortos em campos de concentração justamente por proteger e por ajudar os judeus. Então tem uma placa enorme em Roma, na sinagoga de Roma, que esse rabino provavelmente conhece, porque é impossível deve ter ido a Roma, então sabe-se muito bem que existe essa placa lá. Então tem essa terceira comprovação, e as milhares de comprovações de que o próprio Papa Pio XII ele salvou e protegeu muitos judeus, e que não se calou. Na verdade, ele falou. Ele tem o quarto exemplo de uma encíclica em alemão, que já ele, como um cardeal, ele ajudou, juntamente com mais outros 4 cardeais alemães, um deles chamado Van Goulen e o Pacelli, inclusive o jesuíta, que depois foi nomeado cardeal, Agostinho Beia, que depois ele é muito simpático às causas judaicas, e na verdade descobriu-se depois que ele estava envolvido com a maçonaria, né? E que ele era um liberal que trabalhou muito nas reformas do Vaticano II. Mas enfim, nesse mérito ele tem de ter trabalhado com Pacelli na reedição de uma encíclica em alemão, que eu não vou saber pronunciar corretamente, mas que os senhores me desculpem. Mas eu acho que o nome é Mit Bremen Sorge, que Papa Pio XI ele vai condenar o nazismo, mas quem escreveu essa encíclica, na verdade, foi o cardeal Pacelli e os bispos alemães. Essa encíclica foi escrita em alemão, somente em alemão, e foi publicada, foi lida por todos os religiosos na Alemanha no domingo de Páscoa. É uma condenação fulminante ao nazismo, que gerou protestos do alto escalão nazista, inclusive pelo Joseph Goebbels, que era o número 2 do partido nazista. Então você tem também uma publicação dia 26 de dezembro de 1941 e 42, que são os editoriais do jornal New York Times, em que eles falam que a voz de Pio XII é uma voz silenciosa ao se opor ao nazismo, enquanto todo mundo silencia-se contra os horrores contra os horrores praticados pelo nazismo. Então Pio XII, que na véspera do Natal vai falar sozinho, tem a sua voz, uma voz única a se opor a toda a barbárie da guerra e a barbárie da ideologia de raça do nazismo. Então, mais um exemplo, mais uma referência de que o Pio XII ele não foi omisso coisa nenhuma. São os editoriais do New York Times, que, diga-se de passagem, o New York Times é um jornal de judeus, ou seja, eles são administrados, os donos são judeus. Então, mais uma referência que o senhor rabino daqui do Rio de Janeiro, ele simplesmente ignora. Então, são exemplos de como se mentem, como se constrói uma narrativa mentirosa, mentindo sobre o adversário. Você acusa de omissão, você acusa depois de ter se silenciado, quando na verdade o acusado ele não foi omisso e tampouco ele se silenciou, ele falou e falou muito. No caso do cardeal Pacelli, ele chegou num congresso eucarístico até em Paris, ele falou sobre a ideologia de raça, que a grande Alemanha poderia sucumbir por causa dessa apostasia, dessa heresia da ideologia de raça, fazendo oposição ao nazismo, e os próprios nazistas eles escreviam seus textos atacando o próprio Papa, o próprio cardeal Pacelli, dizendo que ele era amigo Papa dos comunistas e amigo dos judeus. É algo interessante. Então você tem aí
uma curiosidade, né? Uma ironia interessante, porque se os nazistas eles tivessem vencido a guerra, provavelmente você ouviria hoje acusações de que Pio XII teria sido Papa dos comunistas e dos judeus, e não o Papa dos nazistas. Então é assim que eles deturpam a história, assim que se falseia. A história é tratada assim, é vilipendiada, a história é falsificada, dentro para que seja encaixada dentro dos seus fins propagandísticos. E também, para encerrar, mente-se sobre o adversário. Aliás, mente-se sobre si mesmo. Então, os comunistas, né, esse pessoal de esquerda revolucionária, eles se apresentam como os grandes opositores do nazismo, eles se apresentam como aqueles que forjaram, que criaram a resistência francesa, para combater o movimento nazista. Acusam, novamente, falando daquele pacto, da concordata que a igreja assinou contra os nazistas, deturpando, tirando de todo um contexto para poder acusar, quando na verdade eles não se opuseram ao nazismo de primeira, quando na verdade eles trabalharam com os nazistas, eles invadiram a Polônia juntamente com os nazistas, já disse isso no vídeo anterior, quando na verdade eles assinaram um acordo com os nazistas, que é o chamado Pacto Nazi-Soviético, ou o Pacto Ribbentrop-Molotov, em que eles trabalharam e contribuíram com os nazistas, e na verdade, sob ordem de Stalin, eles sabotaram todo o movimento, toda a ação de resistência, seja na França, eles sabotaram a resistência francesa, e todo o processo de resistência em todos os países que se opuseram ao regime nazista. Então, enquanto Stalin mandou e determinou, os comunistas eles sabotavam o processo de resistência, toda a ação de resistência. E essa visão só foi mudada quando a Alemanha rompeu o acordo, o pacto assinado com os comunistas naquela Operação Barbarossa, em 1941. Então, quando os nazistas se voltaram contra os comunistas, aí sim os comunistas eles integraram a resistência. Mas até então, eles promoviam banquetes no Kremlin, chamavam Hitler de camarada Hitler e de coisas do tipo. Então, Hitler e Stalin apareciam embriagados, bebendo, um abraçando o outro. Então, você vê que como o processo de deturpação, ele realmente vai pegar essas três mentiras básicas. Ou seja, você se mente, você deturpa, você fala mentiras sobre o ambiente, você mente sobre o seu adversário, aquele que você quer combater, e você fala mentiras sobre si mesmo. Você deturpa, você fala começa a fazer discursos apócrifos sobre si mesmo. Você se coloca como opositor daquele que era o seu aliado, aquele que no princípio você assinou um acordo, um tratado de não agressão, aquele que você recebeu na sua casa e promoveu banquetes em homenagem, né? Daquele que invadiu junto com você a Polônia. E assim que esse pessoal revolucionário faz. Então você tem três maneiras de se deturpar. Então, por causa dessas maneiras, desse método que nada é empírico de se contar a história, né? Ou seja, você deturpa a história, como dizia um professor o Ricardo da Costa, você deturpa a história, você falseia a história, que essa se enquadre dentro dos seus fins propagandísticos. De esquerda, obviamente. Então, o passado ele passa a ser adequado àquela minha propaganda ideológica. Então, por isso, isso mostra realmente aquilo que o Kate Jenkins ele narra na sua História Repensada, né, seu revisionismo. Você coloca que o passado é uma coisa e a história é outra. Ou seja, o passado já passou, não tem como fazer nada. Mas a história, ela é aquilo que os historiadores fazem quando eles pegam a mão, né, o papel e a caneta e começam a escrever. Então, e quando o cara é honesto, quando o cara ele tem compromisso e ser fiel aos documentos, ele vai escrever tudo que ele quer fidedigno. Então, ele vai se debruçar sobre os documentos e vai escrever aquilo de acordo com o que os documentos eles mostram. Mas quando o cara tem compromisso com a sua ideologia, ele vai falsear. Ele vai falsear sobre o ambiente, vai falsear sobre o adversário, falsear sobre si mesmo e sobre uma série de outras situações. Então, não há como você dizer que o nazismo, que essa corrente historiográfica é uma corrente científica. Como é que eu posso dizer que o comunismo, que essas correntes socialistas, marxistas, a abordagem deles tem a ver com ciência?
uma vez que ciência requer a consulta de documentos e de fontes, de todo um processo empírico para que seja analisado. Como é que uma corrente histórica como essa pode se vislumbrar, se dizer científica, com os métodos que eles utilizam para descrever a história, né? Falseando informação, deturpando documentos, ignorando milhares e milhares de documentações, e eles alegam até, inclusive, que as fontes elas não falam, as fontes não falam, precisa de interpretação dos historiadores, né? E aí, baseado nisso, eles interpretam, né, ao seu bel prazer, ou seja, essa deturpação, falseamentos, para se adequar ao seu perfil, ao seu modelo de realidade. Então, a gente pode dizer, baseado nisso, que esse modelo historiográfico, que essa perspectiva historiográfica passa longe de ser ciência. Eu gravei esse vídeo justamente com a camisa de um time de futebol, a camisa do Flamengo, propositadamente, porque eu sei que os argumentos que esse povo vai escrever após eu publicar esse vídeo, na descrição do vídeo, os comentários que eles vão usar é justamente esse. Tá vendo aí? O cara é flamenguista, o cara não sabe nem ler e escrever, o cara é analfabeto, então ele fica escrevendo, falando besteira. Tinha que ser flamenguista. É desse nível os argumentos que eles vão usar. Eles não vão rebater, eles não vão buscar a argumentação, eles não vão dizer isso está errado por causa disso, 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 isso está errado por causa daquilo. Não, eles vão atacar o adversário ao invés de combater os argumentos. É aquele famoso argumento da autoridade, ad hominem. Você vai usar de autoridade ou vai atacar o adversário em vez de refutar os argumentos, que, para meu ver, é muito difícil de serem refutados, porque existem uma diversidade enorme, milhares de fontes mostrando o contrário, e que o Papa Pio XII, de fato, ele apoiou o judeu, ele salvou o judeu, milhões de judeus. Tem um comentário de diversos judeus, Albert Einstein é um deles, que publicou na revista Times em 1940 e alguma coisa, falando que só a Igreja Católica protestou contra o assalto nazista, os comunistas nada fizeram, os maçons nada fizeram, os protestantes nada fizeram, os muçulmanos colocaram uma tropa justamente para apoiar o regime nazista e perseguir os judeus. Então, isso tudo pode ser comprovado facilmente, só com a pesquisa, com a documentação, com fontes primárias, com fontes secundárias, e só não vê quem não quer, só não pesquisa quem não quer, porque aqui no Brasil, essas obras, o Papai de Hitler, mesmo já sendo ultrapassada, obsoleta, ela continua sendo usada como um trabalho acadêmico, um meio muito conceituado, um best-seller, porque ela atende a todos os pré-requisitos aos moldes dos revolucionários, dos socialistas, dessa militância de esquerda de fazer história, ou seja, mentindo, falseando, modificando tudo, difamando e deturpando, distorcendo informações para que elas se encaixem dentro dos seus fins propagandísticos. Então é isso. Eu termino esse vídeo por aqui. Espero que os senhores tenham gostado. E qualquer um que quiser referências bibliográficas, fontes primárias sobre esse tema, é só me mandar mensagem que eu enviarei com prazer. Então, um abraço a todos.